Olá, meus irmãos, vai tudo bem com vocês? Queridos, nesta oportunidade eu vou fazer o segundo vídeo de hoje sobre Davi e Jonatas. O primeiro vídeo tem como tema como Davi e Jonatas eram amantes, e visto tratar-se de um assunto bem delicado, não deu para me tratar de todas as questões no primeiro vídeo, então eu estou fazendo este segundo vídeo. Eu gostaria que vocês assistissem o primeiro vídeo, ok? Que tem largas refutações, mas não foi possível concluir tudo no primeiro. Então eu estou fazendo este segundo vídeo para tratar apenas de duas questões, visto que são muitos detalhes levantados pelos nossos inimigos contra a Bíblia. E este vídeo, ele é um vídeo resposta, é uma refutação que eu estou fazendo aos nossos inimigos, que dizem que Davi e Jonatas eram amantes. Então eu vou trabalhar aqui duas questões que eles levantam. Entre muitas, eu vou trabalhar neste vídeo aqui duas apenas. A primeira é o ato de Davi, registrado em 1 Samuel 18, 3, 4, que eu vou ler para os senhores. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Ok, queridos, vamos trabalhar este ponto. De acordo com os nossos inimigos da fé, eles dizem que nesta leitura aqui nós temos um indício, uma prova de que Jonatas e Davi tinham um caso de amor. Eles dizem que este ato de Jonatas em tirar a capa que trazia sobre si e dar a Davi, como também tirar suas vestes, eles dizem que isto aqui é um sinal de que eles tinham um caso amoroso. Porém, eu quero dizer-lhes aqui que nós não podemos interpretar essa passagem desta maneira, porque isso quebra todo o sentido da narrativa. Esse ato de Jonatas, conforme mais uma vez eu vou ler aqui, Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Ora, aqui nada mais se diz além disso. Apenas aqui está dizendo que Jonatas fez isso. O texto não indica que eles tinham um caso amoroso. Bom, este ato aqui, queridos, de Jonatas, ele é um ato profético. E por que Jonatas fez isso? Ora, Davi, ele já era reconhecido em Israel e em Judá como um grande guerreiro, como o combatente nas guerras do Senhor. Davi, por esta época, ele já tinha recebido a unção de rei, meus irmãos. Ele não reinava, vejam bem, ele não reinava. O rei ainda era o seu pai, Saul. Mas Davi, ele já tinha recebido a unção de rei. Ok? E Jonatas, ele se afeiçoou muito a Davi, como diz o texto. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Para Jonatas, Davi era um irmão. Jonatas, ele amava a Davi como a sua própria alma. Mas vamos lá. O que significou o ato de Jonatas em despir-se da sua capa, tirar suas vestes, tirar sua espada, o seu arco e o seu cinto e entregá-los a Davi? Ora, isso aqui foi um ato profético, isso aqui significou a passagem do reino das mãos de Saul para Davi. Ora, sabemos que o herdeiro do reino de Saul era Jonatas. Mas Saul já havia sido rejeitado por Deus. E Jonatas,
Ele sabia disso. Aquele ato de Jonatas ali não era um ato vamos dizer, com inclinações sexuais. O ato de Jonatas ali em ele despir sua capa, veja bem, tirou a sua capa, suas vestes, tirou também a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Isso aqui representava a transferência do reino de Jonatas, ou por que não dizer de Saul, para Davi. Veja que todas essas peças aqui, elas são peças militares. Jonatas, ele era um militar, ele era um soldado. Então vamos lá. Jonatas se despojou da sua capa militar, que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também suas vestes, que eram vestes militares, não eram qualquer vestes, mas vestes militares. Outro item, até a sua espada, era a espada de guerra de Jonatas, e o seu arco. Aqui nós temos mais um item militar, e o seu cinto. Na verdade, Jonatas, ele estava se despindo da sua autoridade militar, da sua autoridade real. Ele estava tirando as suas vestes militares e repassando para Davi. Isso, porém, não significa que Jonatas ficou totalmente despido. Ele ficou despido da sua ornamentação militar. Nós precisamos entender isso. O fato ele é muito bem ilustrado. Basta a gente ler aqui. Eu fiz essa leitura no outro vídeo e vou tornar a fazer aqui. Olha o que se diz do profeta Isaías. Só para nós entendermos que não é porque a Bíblia diz que uma pessoa ficou nu, despida, que ele está totalmente despido. O contexto vai dizer. Isaías capítulo 20, versículos 2 e 3. O que diz? Vamos lá. Falou Yahvé por intermédio de Isaías, filho de Amós, e disse: Eia, tira o pano de saco sobre os teus lombos e descalça as sandálias dos teus pés. Ele assim fez, andando nu e descalço. Então disse Yahvé: da mesma maneira que o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, sinal e presságio que diz respeito ao Egito e a Cush, da mesma maneira o rei da Síria levará os cativos do Egito e os exilados de Cush, jovens e velhos, nus e descalços, com as nádegas descobertas, vergonha do Egito. Bom, este ato de Isaías, ele era um ato profético. Mas Isaías ele andou 3 anos, vejam bem comigo, será que Isaías andou 3 anos literalmente nu? Totalmente não. Ele se despiu das suas vestes proféticas. Ele era um profeta. Isaías ele era um profeta. Então os profetas eles usavam vestes de profeta. Quando eles não usavam esta veste de profeta, eles eram mal vistos em Israel. Era um péssimo sinal. Andar sem as vestes de profeta significava perda de autoridade. Era não ser reconhecido como profeta. Por isso aqui Isaías é tratado como nu. Ele estava nu com referência às suas vestes de profeta. Mas é claro que Isaías ele usava outra roupa por debaixo das suas vestes de profeta. Ele tirou aqui, ele ficou nu em referência às suas vestes de profeta. Mas literalmente, nu totalmente, Isaías não andava. Ele tinha outras vestes que lhe permitia andar nu durante 3 anos ali. E ali serviu como sinal, como presságio do cativeiro de Israel. Ok? Da derrota que os judeus sofreriam. Meus queridos, a mesma coisa, o ato de Jonatas ali em tirar a sua capa, as suas vestes, dar a sua espada, o seu arco e o seu cinto, ali eram paramentos militares. Ele estava se despojando da sua autoridade militar e dando para Davi. Repito, porque Jonatas, ele já tinha conhecimento, ele já sabia, ele atinava que Deus havia escolhido Jonatas no lugar de seu pai. E a maior prova que eu tenho
de que Jonatas já tinha conhecimento é bem aqui. Vamos ler em 1 Samuel 23:17. Olha o que acontece mais na frente. 1 Samuel 23:17. Vamos lá. E veja que aqui nós estamos num contexto, que nós vamos ler agora, de plena perseguição de Saul para com Davi. E Davi ainda não era rei, mas estava sofrendo grande perseguição e oposição de Saul. E Jonatas tomou conhecimento disso e se encontraram. E olha o que aconteceu aqui. Ó. E disse-lhe, não temas. Não temas. Eu vou começar aqui do versículo 14 para vocês entenderem. 23:14. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus, e disse-lhe, Jonatas, dizendo, não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Veja, meus queridos, que a razão de Saul perseguir Davi não é porque ele, conforme diz o nosso inimigo levanta a questão e diz que o ódio de Saul contra Davi é porque Saul descobriu que Davi tinha um caso homoafetivo com Davi. Não. A razão de Saul perseguir ao rei Davi, apesar de Davi fazer todo o bem para ele, era por causa do reino, porque Saul, ele já sabia, ele entendeu que o reino tinha saído da sua mão e tinha sido dado a Davi. Ainda que Davi não fosse ungido rei da parte dos homens, da parte, temporal, mas Saul, ele já sabia disso. E Davi também, e Jonatas também sabia disso. Por isso é que Jonatas tirou as suas vestes, a sua capa, o seu cinto, e o seu arco e a sua espada, e entregou a Davi. Aquilo que Jonatas estava fazendo era um ato profético, e Jonatas, ele estava fazendo aquilo porque sabia que o reino ia ser dado a Davi. Então, na mente de Jonatas, Davi reinaria como primeiro e Jonatas reinaria como o segundo. Então, aquele ato de Jonatas ali foi um ato profético. Não teve nenhum apelo sexual. O que nós lemos em 1 Samuel 18, 3, 4, nada diz sobre uma relação sexual entre os dois. Nada. Ali simplesmente o texto está mostrando para nós que Jonatas já tinha conhecimento que o reino seria dado a Davi. Por isso ele estava dando as suas vestes militares. E tudo o que Jonatas ali deu para Davi, sua capa, suas vestes, sua espada, seu arco, seu cinto, ali representava o reino que ele herdaria. Então ele estava transferindo o reino para o rei Davi. Era isso que representava, ok? Quer dizer, nada mais do que isso. E a maior prova é na leitura que nós fizemos aqui. Vamos ler. E diz, não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. O segundo ponto que nós vamos analisar é sobre o beijo que Jonatas deu em Davi. Ou seja, é o ato de Jonatas e Davi se beijarem. Nós temos aqui em 1 Samuel 20 e versículo 41. Este é o segundo ponto que nós vamos refutar. Ok? Vamos lá. O que diz? E indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro, e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. Bom, os nossos inimigos, os inimigos da nossa fé, os ateus, os críticos, os anticristãos, eles dizem que aqui nós temos mais uma evidência de que eles tinham um caso amoroso. A minha pergunta é,
Será que o fato de um homem na Bíblia, veja bem, dar um beijo no outro, isso significa que ele tem um caso, um romance com ele? Primeiro eu quero dizer que o ato de um homem beijar o outro, nas páginas do Antigo Testamento, na Bíblia, entre os judeus, principalmente daquela época, ali, aqui trata-se de um beijo cultural, meus irmãos. Está em vista aqui um beijo cultural e eu vou provar para vocês. Eu vou ler algumas passagens. 1 Samuel 10, 1. O que diz aqui? Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Veja aqui que Samuel ele dá um beijo em Saul. Bom, se nós formos analisar conforme os nossos inimigos, então nós temos que admitir que Samuel tinha um caso de amor com Saul, porque aqui está escrito que Samuel beijou a Saul. Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça e o beijou. Aqui está dizendo que ele beijou a Saul. Samuel beijou a Saul. Isso significa que eles tinham um caso de amor, relação sexual? Não. Vamos aqui, 2 Samuel 14:33. Vamos ver mais outro exemplo aqui. Ver se dá para me ler todos. Aqui, 14:33. Então entrou Joabe ao rei e assim lhe disse. Então chamou Absalão e ele entrou ao rei. Aqui o rei em questão é Davi. E se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei. E o rei beijou Absalão. Aqui Davi beijou seu filho Absalão. Assim como ele beijou Jonatas, assim como Samuel beijou a Saul, assim aqui Davi beija o seu filho Absalão. Bom, e aqui está escrito que Davi beijou seu filho Absalão. Eles tinham um caso, eles eram amantes? Eu creio que você não vai dizer isso, né? Não, isso não significa que eles tinham uma relação sexual. Então vamos continuar aqui. 19:39. 1 Samuel 19:39. Eu vou ler todas as passagens que possível for. 19:39. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai, e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. Aqui o rei em questão aqui, ok, é Davi, meus irmãos. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai, e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. Isso significa que Davi tinha um caso de amor com Barzilai? Não. Mas aqui está escrito que ele beijou Barzilai. Veja que era cultura entre os judeus, quando se encontravam um com o outro, beijá-lo. Eles se beijavam. Isso não significa que eles tinham um caso amoroso. Isso era um beijo cultural. Vamos aqui. Êxodo 18:7. Bom, se beijar significa ter uma relação sexual, vamos ver então aqui outros exemplos. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, e inclinou-se, beijou-o, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. Meu irmão, aqui, se caso bem aqui fosse uma narrativa envolvendo Saul e Jonatas, eu tenho certeza que o nosso opositor, nosso inimigo, ia dizer que eles entraram na tenda e fizeram amor, e cometeram uma relação sexual, e fizeram sodomia. Eu tenho certeza que eles diriam. Porém, está dizendo o quê? Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e beijou, que está dizendo que Moisés beijou seu sogro. E perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. Meu irmão, aqui trata-se de um beijo cultural. Porque se o beijo entre Jonatas e Saul, que lá está escrito que eles se beijaram, ali significa um ato sexual, então esses outros atos também são. Então esses outros beijos aqui também são. Agora, se esses todos que eu estou lendo não são, por que aquele tem que ser? Se todos os outros relatos aqui de beijos entre homens, não significa uma relação sexual, por que só no caso de Davi e Jonatas tem que significar?
só porque o nosso anticristão, só porque o nosso anticristo quer? Meu irmão, nós vamos rechaçar, esmagar este ensino anticristão. Isso é um espírito do anticristo que está nesses ateus que estão atuantes no mundo e principalmente aqui no Brasil. Mas nós estamos fazendo este vídeo para refutar esta doutrina diabólica. Vamos aqui, Gênesis 27, 27, outro exemplo de homens se beijando. Gênesis 27, 27. E chegou-se e beijou-o. Então cheirou o cheiro das suas vestes e abençoou-o. E disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Ora, o que nós temos aqui é Isaac beijando a Jacó, meus irmãos. E aí? Se um beijo lá em Davi e Jonatas significa uma relação sexual, então aqui também significa. Então, Isaac, aqui quando beija a Jacó, isso significa que eles eram amantes? Que os dois eram gays? Não, é óbvio que não. Trata-se aqui de um beijo cultural. Da mesma forma, lá em Saul, ou em Jonatas e em Davi, quando eles se beijaram ali, era um beijo cultural, meus irmãos. Beijo de amizade. Ali não tem nenhum apelo sexual. Isso é uma doutrina maligna e que nós temos que combater. E eu estou fazendo este vídeo. E se você está assistindo até agora, eu gostaria que você continuasse assistindo e propague este vídeo. Endereça este vídeo para os ateus, para todos aqueles que já fizeram vídeos sobre Jonatas e Davi e dizem que Jonatas e Davi eram amantes. Enderece este vídeo para eles. Ajude-me, tá bem? E ajude também outras pessoas encaminhando este vídeo. Vamos aqui, 29:13 de Gênesis. Gênesis 29:13. Olha o que diz aqui. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o e beijou-o e levou à sua casa. E contou ele a Labão todas estas coisas. Repetindo, e aconteceu que ouvindo Labão as novas de Jacó, então você veja aqui que houve beijo entre Labão e Jacó. Mais uma vez, está em vista aqui uma sugestão de relação sexual? Não. Há alguma sugestão de relação sexual? Não. Aqui é um beijo cultural. Fazia parte da cultura dos judeus. Homens beijarem a outros homens. Mas isso nada tem a ver com uma relação sexual. É a mesma coisa entre Jonatas e Davi que se beijaram. Ok, queridos? É a mesma coisa. Vamos prosseguir. 31:55. Eu vou ler aqui para vocês. Só citar, ó. Ainda caso de beijo. Gênesis 31:55, 33:4, Gênesis 45:15, Gênesis 48:10. Eu vou ler isso bem aqui de Gênesis 48:10. São muitos casos, mas eu vou ler mais esse bem aqui. Gênesis 48:10. Olha o que diz aqui. Os olhos, porém, de Israel, que era Jacó, eram carregados de velhice, já não podia ver bem e fê-lo chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. Aqui está escrito que Israel, ou Jacó, beijou os filhos de José. Mais uma vez, esse beijo aqui significa que Jacó teve relações sexuais com seus netos? Não. Aqui é um beijo cultural, meus irmãos. Eu fiz questão de fazer este vídeo, estou fazendo para refutar esta doutrina satânica. Porque os nossos críticos, eles estão ridicularizando a Bíblia. Há um canal chamado Teologia Reversa, que o Don Lyle, o Antônio Miranda, ele é um ateu, um grande crítico do cristianismo, da religião. E ele já fez um vídeo lá, ele com outro professor, que esqueci agora, um tal de Renato, se não me falha a memória, e eles são muito amigos, então eles fizeram vídeos dizendo que Jonatas e Davi eram homossexuais e que tinham um caso sexual. E eu estou fazendo este vídeo para refutar. E se você quiser mandar este vídeo para esse herege, para esse anticristão, para esse filho do diabo chamado Antônio Miranda, você pode mandar. Este aqui é um vídeo resposta e refutação contra aquele ateu filho das trevas. Este vídeo é endereçado para todos
para todos aqueles que dizem que Davi e Jonatas tinham um caso sexual. Este vídeo ele está sendo feito exatamente para este fim, para refutar essa ideia maligna. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo que eu fiz hoje, assista. Ok? Lá tem outros argumentos, mas são muitos argumentos que não deu para me tratar todos lá, inclusive esses aqui, então eu estou tratando minuciosamente esses outros aqui. Vamos aqui ler agora Lucas 15:20, queridos. Só para você ver como é cultural o beijo entre os judeus. Lucas 15:20. Lucas 15, versículo 20. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Veja que o beijo entre os judeus é cultural. Nada demais aqui um homem beijar o outro, nada demais entre os judeus. Mateus 26:49. Vamos ver este caso aqui, meus irmãos. Vamos ver, Mateus 26:49. Esse aqui não pode passar. Vamos lá. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou. Aqui nós temos Judas dando um beijo em Jesus. E aí? Será que Jesus tinha um caso, uma relação sexual com Judas? Não, porque aqui está dizendo que Judas beijou a Jesus. Se no caso de Davi, que lá está escrito que Jonatas e Davi se beijaram, significa que eles tinham uma relação sexual, então aqui tem que ser a mesma coisa. E aí? Ou você vai usar 2 pesos e 2 medidas? Não, porque isso é o que o nosso herege usa. Está entendendo? Onde ele quer ver uma coisa, ele vê. A Bíblia não está dizendo lá que Jonatas e Saul eram amantes, mas na cabeça dele maligna, para depreciar o cristianismo, para destruir a fé de muitos, ele então passa a distorcer, deturpar a Bíblia Sagrada e dizer que Jonatas e Davi eram amantes. Por quê? Porque lá está escrito que Jonatas e Davi se beijaram e se abraçaram e choraram, e Davi chorou muito mais. Então, para o nosso herege, ali é um sinal de que os dois mantiveram uma relação sexual. A questão do beijo, meus irmãos, como eu já falei, é cultural. Aqui nós vemos Judas beijando Jesus. E logo aproximando-se de Jesus, diz: Eu te saúdo, Rabi, e beijou. Pelo amor de Deus, irmãos. Isso é ridículo. A pessoa interpretar a Bíblia somente pela sua cabeça e não atenta para a cultura. Repito, beijar outro homem entre os judeus é cultural. Aqui Judas beijou a Jesus. Isso não significa que Jesus tinha uma relação sexual com Judas. Isso era um beijo de amor, de amizade. Judas era um grande amigo de Jesus e Jesus era um grande amigo de Judas. O que acontece é que aqui foi o beijo da traição. Aqui foi um sinal que ele disse para os soldados: olha, aquele que eu beijar é este, prendei-o. É isso aqui que o texto está dizendo. Nós encontramos também Marcos 14:45. Então, meus irmãos, por aqui a gente fecha a cadeia de citações e eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se realmente você gostou, se eu tirei suas dúvidas, se eu em algum momento estou lhe ajudando, e eu espero que sim, eu gostaria que você que ainda não é inscrito, se inscreva. E eu vou fazer mais um pedido. Propague o máximo possível este vídeo. Eu peço a você, propague o máximo possível este vídeo. Vamos juntos comigo, vamos lutar contra o anticristo. Vamos lutar contra o espírito das trevas que está levantando vários missionários aqui no Brasil para deturparem a Bíblia. Estão deturpando, estão levando muitos à perdição. Então eu convido você, lute comigo contra o filho das trevas. Não vamos nos calar. Esta é a minha refutação contra o ateu Antônio Miranda e contra outros ateus descarados que fazem vídeos deturpando a palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todos sempre. Amém.